Olá! O censo do IBGE mostrou que os povos indígenas têm aumentado a produção agropecuária e de forma diversificada e com mais participação de mulheres produtoras e com menos agrotóxicos. Esse crescimento do agroindígena no país tem sido discutido nas comissões da Câmara, principalmente depois que foi criada a Comissão Permanente dos Povos Indígenas. Assim, um dos temas destacados pelos parlamentares é a agricultura familiar indígena. Alguns defendem o enquadramento dessas comunidades na Política Nacional de Agricultura Familiar. E para conhecer mais detalhes sobre o que está sendo discutido nas comissões quanto à agricultura familiar indígena, nós vamos conversar com a deputada indígena Silvia Wayampi, do PL do Amapá, e o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, que é agricultor familiar. Bem-vindos, deputados. Muito obrigada por atender o nosso convite. Eu queria começar perguntando qual a diferença, da agricultura familiar, seja indígena, com a agricultura familiar tradicional que a gente já conhece. A senhora, deputada. Bom, o que nós sabemos, ao longo da história, é que o que é natural e ainda ocorre hoje em algumas comunidades indígenas. Você faz uma derrubada de uma área, você prepara aquela terra para que você possa plantar, você planta a maniva e quando tudo aquilo acaba, nós queimamos e passamos para um outro lugar e abrimos uma nova roça. Hoje, e isso tudo implica em dificuldades da própria produção, Então, a sociedade hoje está num século onde ela avançou em tecnologia, onde ela tem a oportunidade de ter um fertilizante biológico e melhorar essa terra, nutrindo essa terra, e por que não povos indígenas podem estar usufruindo dessa tecnologia? Com o avanço justamente da ciência, indígenas passaram a tomar acesso a isso. Então, algumas comunidades quiseram ser ouvidas aqui na Câmara, levar a discussão para que eles pudessem não só ter a produção para a própria subsistência, mas para que eles pudessem ter a produção em larga escala ou até mecanizada. Então, nós estimulamos vários debates. Dentro desses debates, trazer comunidades e pessoas que pensam ao contrário, que acham que não, que o indígena tem que permanecer com aquela agricultura rudimentar, com aquela única de subsistência, como era praticada antes no passado, em meados da colonização brasileira. Enquanto outros indígenas, os que queriam ser ouvidos, queriam falar sobre essa possibilidade. Então, se fez presente em Embrapa, se fez presente no Ministério dos Povos Indígenas, se fez presente representações do Ministério do Desenvolvimento Nacional. Então, cada ente federativo se fez presente para discutir essa temática, ver o que o Brasil avançou em tecnologias na área de biossegurança, para que os indígenas possam usufruir disso, por meio das pesquisas já realizadas no período de quase 50 anos no Embrapa, e que eles pudessem utilizar isso, Então, esta casa, que é uma casa de leis, escutou essas comunidades. Como o senhor avalia, deputado Bongás, há muita diferença da produção agrícola no pequeno produtor familiar? Primeiro, de saudar, Regina, saudar todos que estão acompanhando, saudar a deputada Silva também, dizer que a agricultura familiar, e eu venho exatamente dessa origem, ela tem 3 características básicas. Ela é de quem tem até 4 módulos de propriedade, para dizer que é o pequeno agricultor, não é o latifúndio, então é a característica da agricultura familiar. Segundo lugar, que ela trabalha em regime de economia familiar, então ela pode ter temporariamente um assalariado, mas não assalariados fixos permanentemente. A obra principal da atividade precisa ser feita pela família. E também ela comporta um número X de renda, porque você pode, em uma pequena área, também ter uma grande produção. Então, você também tem essas 3 características básicas que incluem o que é a agricultura familiar para diferenciar do agronegócio exportador, e que tradicionalmente é mais violento no sentido do uso de venenos, de tecnologias, muitas vezes até com trabalho escravo, Então, esse é um problema, na verdade, que existe alto insumo químico, vamos dizer assim, que é tão agressivo em várias situações e não a biotecnologia, que nós defendemos. Então, a agricultura familiar,
ela, na lei que existe, ela incorporou, foi lá em 2011, né, no governo da presidenta Dilma, época, incorporou que este agricultor familiar, que precisa então de uma política pública, essa possa ser estendida a outros públicos. Então, por exemplo, os quilombolas, né, ribeirinhos, extrativistas e povos indígenas. Então, lá em 2011, nós já tivemos a preocupação de incluir a possibilidade para aqueles índios. E aqui é bom que a gente tem que dizer para a comunidade indígena, né, que as pessoas elas têm que ter o direito das suas opções. Então, se, na verdade, uma comunidade desejar trabalhar, o ente público deve dar condições para que ele possa fazer essa atividade. Por isso que nós, por exemplo, fizemos nas universidades, onde a comunidade indígena não tinha acesso à universidade, hoje tem escolas e cotas para que possa ter a comunidade indígena em universidade, para que possa ser doutor, para que possa ser professor, para que possa ser engenheiro. Mas isso tem que partir da opção das pessoas. Elas têm que ter a sua liberdade, ninguém vai ser obrigado, porque nós temos que respeitar os povos, né, originários, né, do nosso Brasil, e no mundo inteiro, vou dizer assim, mas para nós. Então, eu acredito que essa oportunidade, quando ela é dada, e aí o que nós precisamos diferenciar é que a parte, digamos assim, que a gente olhando a comunidade indígena, que respeita o meio ambiente, que quer uma água pura, que quer uma natureza respeitada, que não entre, né, na fria, para mim, que é o agronegócio, explorador da terra, explorador de mão de obra e uso intensivo de venenos, né? Então, essa é a característica da diferença que eu sempre faço, respeitando as comunidades e que isso seja um projeto sustentável, se assim as comunidades desejarem, e aí tem que ter política pública condizente. Deputada, e os que participaram dessas audiências eram indígenas pequenos produtores ou já tinham também grandes produtores? Porque já tem cooperativas indígenas que têm uma grande produção agrícola. Como é que está a reivindicação desses povos indígenas? Então, aqui nós tivemos presentes indígenas que fazem a produção em larga escala e mecanizada, participam do PIB brasileiro, né, incentivam isso, ajudam o município onde eles estão inseridos, então eles puderam pagar as universidades dentro dos seus interesses, sem depender do governo. Então são indígenas independentes que moram em seus territórios e que são grandes plantadores de arroz, feijão, milho, soja, eles produzem. Tem uma equipe que são eles mesmos que investem no ensino deles, todos, o dinheiro é repartido entre todos de igual parte, diferente onde muitas das vezes algumas comunidades ficam só entre duas personalidades, dois entes dentro daquela etnia. E eles não, eles tomaram todo um cuidado para fazer um case que pudesse ser copiado, estudado, estendido para outras comunidades. E o mais interessante é que a preservação cultural foi muito mais incentivada nesse momento, porque aqueles indígenas que trabalhavam em outras propriedades se sentiram mais à vontade em retornar para os seus territórios e trabalharem lá dentro. Trabalham, incentivam a cultura, então eles utilizam apenas 2% do seu território. E dos 6 mil indígenas que participam ali, como são os indígenas Pareci, os 6 mil são beneficiados no final de cada colheita. E tiveram também outras comunidades que estão produzindo em pequena escala, por exemplo, no Maranhão, produzindo banana, começaram já a plantar abacate. Então, são algumas culturas que começam a ser identificadas essas possibilidades para essas comunidades. O mais importante é que, com a necessidade do tratamento de um solo, eles possam ter pesquisas junto ao Embrapa que possa estar atuando nessa questão de biofertilizantes, para que esses indígenas possam melhorar a sua vida. Então, se o indígena quiser ter um computador, quiser ter um celular, quiser ter um tênis, como qualquer cidadão, ele possa ter meios para isso, trabalhando e produzindo, não só para si, para a sua comunidade, mas também para o seu município e para a sua nação.
Deputada, eu queria até que o senhor avaliasse por que há essa divergência quanto à integração das comunidades indígenas na Política Nacional de Agricultura Familiar. Mas foi nós, do próprio governo, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, que criamos a lei para incorporar a possibilidade de ter política específica no PRONAF, inclusive. Sim. Hoje, por causa desta política, isso já existe. No PRONAF, hoje, a comunidade indígena pode ir no banco e requerer um PRONAF. Ela vai ter, pelo seu uso da área, ela vai ter a carta de anuência, que é oferecida pela FUNAI. Com essa carta de anuência, eles vão ao agente hoje e fazem o seu PRONAF, o seu financiamento. Isso já existe. A mesma que é oferecido para o agricultor Está familiar é o agricultor indígena. A Lei 11.326 já incorporou isso. Então, eu não tenho dificuldade sobre isso. Sim. A minha diferença não é sobre este ponto que a colega deputada está falando. A minha diferença é sobre, infelizmente, o arrendamento que existe de área indígena para as pessoas não indígenas. Eu tenho posição radicalmente contrária a esse arrendamento. Se essa terra está demarcada para as comunidades indígenas, o que nós desejamos? Aí o pessoal fala do saudosismo, do índio, antigamente só da caça e da pesca. Bom, as realidades mudaram. Hoje os índios andam, se locomovem, tem seu celular, tem seu computador, tem direito a ter esse acesso. Não tem nenhuma diferença sobre isso. O que nós queremos é que esta área, então, seja administrada de forma sustentável pelos povos originários e não o arrendamento. Eu estive agora no Diálogos Amazônicos, que foi muito importante, onde eu pude conversar e ouvir vários depoimentos, e eu sempre gostei daquela ideia de manter a floresta em pé e ter o manejo sustentável da floresta. E quando a gente vê hoje, por exemplo, o garimpo, a invasão sobre essas áreas, a destruição das águas, os peixes que estão contaminados, né, por causa dessa exploração predatória, né, desse ambiente, isso fere de morte as comunidades originárias. Mas são aqueles que ainda vivem naquele ambiente mais estabelecido, onde ainda existe mecanismo natural. O que nós estamos falando aqui são muitas vezes de áreas que já foram abertas, digamos assim, desmatadas, e onde as pessoas, as comunidades indígenas, estão a produzir. Bom, nessas, elas devem então ter, dentro desse regramento, né, não de latifúndios, né, nós estamos falando aqui, o que eu defendo, de comunidades, então, que dentro daqueles critérios, né, do tamanho, da propriedade, da renda que tem, e que seja o máximo sustentável, né, da produção de subsistência. Bom, e se tiverem uma renda, né, que possa também oferecer vendas, né, ao mercado... A agricultura familiar é isso mas também. Mas isso é definição, como a gente fala assim, da autodefinição e da autodeclaração e da soberania dos povos, as comunidades vão definir, né? Então, é nesse sentido. Agora, não a depredação, não o arrendamento, não, entende? A organização das comunidades. E isso, para isso, as políticas públicas devem caminhar. E no caso específico, a agricultura familiar, na lei que eu sempre estimulei, ela já permite. Deputada, o deputado falou sobre a demarcação de terras e já foi aprovado, inclusive, aqui na Câmara, o marco temporal e está em análise no Senado para ser votado. Nesse caso, o marco temporal pode vir a prejudicar principalmente o pequeno produtor indígena? Não. Por quê? A Constituição, ela foi a nossa base. Na realidade, existe uma confusão de interpretação em relação a isso. A expressão marco temporal, ela é nada mais, nada menos do que a Constituição. Houve um problema em Roraima, onde precisava se decidir e definir de quem era a terra onde estavam arrozeiros, indígenas. Havia uma mistura, muitos inclusive eram casados com indígenas ali, mas precisavam definir que terra era aquela. Usou-se então a Constituição, que no seu artigo 231 reconheceu os povos indígenas brasileiros, dando a eles direito sobre a sua terra. Então, usou-se, claro, pelo STF, que a partir daquele momento, conforme foi reconhecido pelo artigo 231, a Constituição seria utilizada como base. Se a Constituição, essa de 88, tivesse sido promulgada em 49, o nosso marco temporal seria 49, mas ela foi promulgada
pelos constituintes em 1988. Mas os indígenas já estavam aqui no país, né? Desde Sim, antes mas de nós não 1500, né? podemos mudar a história. Não tem como voltar ao passado. Eu não posso criminalizá-lo porque ele descende de um povo que um dia no passado foi cruel com o meu povo. Eu não posso odiá-lo por conta disso. A culpa não é dele. Eu não posso responsabilizá-lo por isso. Mas nós precisamos dar um ponto final nesses embates. Eu quero poder dar a mão para ele e lutar pelo nosso país, de igual como eu quero dar para você. Então, nós não podemos estar alimentando tantas e tantas divergências. Nós temos que incentivar e dar paz a todos os povos, segurança jurídica, tanto para o indígena quanto para o cidadão urbano. E aí a gente entra em muitas questões em relação ao marco temporal. Por exemplo, uma pessoa que possivelmente teve uma invasão, que foi comprovado, essa pessoa é retirada daquela terra. E como mérito é dada aquela terra ao indígena e é feita a homologação dessa terra. Justo. Mas vamos supor, só que essa pessoa ela não é indenizada. Hoje, na questão do PL 490, no marco temporal, se prevê essa indenização. Mas e o indígena? E no caso desse indígena, ter entrado num território do qual não era dele, eu vou usar uma expressão, não era dele porque antes da Constituição, aquela região já estava registrada no nome de uma outra pessoa, que também pode não ter culpa. Né? Que pode ter comprado de uma forma legal e não tem culpa se lá no passado algum dano, um confronto entre povos ocorreu. Então, e o indígena, no caso que seja comprovado, ele vai para onde? Então, para evitar qualquer tipo de marginalização, nós entramos com uma emenda, que foi a 254, no PL, na MP 1162, da Presidência da República, que refaz um novo programa, né, Minha Casa e Minha Vida, dando ao indígena e ao quilombola prioridade no programa. Então, de certa forma, mesmo que nós precisamos prever, nós precisamos nos antecipar, garantir a esses indígenas que em qualquer possibilidade ele tenha direito à habitação. E isso me deixa muito feliz, porque eu consegui colaborar com eles, eles conseguem colaborar comigo. Né? Então, quer dizer, eu tenho um viés político diferente do dele. Nós somos de partidos diferentes. Mas uma coisa os dois querem, garantir dignidade aos povos. O senhor concorda também? Ou podem ser mais favorecidos os grandes produtores com esse novo marco regulatório? Não, a alteração que o agronegócio quer fazer é para retornar, inclusive, áreas que foram demarcadas para os índios para retornar para os fazendeiros. E muitos deles podem até ter sido grilados. Eu sou contra isso, totalmente contra, totalmente contra. Então, eu tenho uma posição clara sobre isso. E eu acho que nós temos uma cultura no Brasil que é muito louca. A gente valoriza muito as culturas europeias. Então, o benefício que os italianos fizeram, o benefício que os alemães fizeram, o benefício que os pomeranianos fizeram, os benefícios desses. E nós esquecemos duas categorias básicas, que são a raça negra e a raça indígena. E eles sempre viveram à margem, discriminados. E hoje nós estamos numa luta cidadã da afirmação desses povos. Se o presidente Lula criou um ministério específico dos povos originários, é porque nós precisamos apostar no respeito a essas comunidades. Se nós temos hoje uma luta antirracial forte, é contra a violência que se faz. Porque a pessoa é negra, ela pode ser agredida? Porque é índio, ela não pode ser valorizado? Não dá. Então, essa ideia, né, de a gente ter uma cidadania onde não tenha ódio, onde não tenha violência, não tenha agressão ambiental. Hoje o tema ambiental, ele está presente. Não tem nenhuma conferência mundial hoje onde esse tema de acordos climáticos, por exemplo, nós podíamos falar disso. Qual é o grande problema que a humanidade tem hoje? É a alteração climática trazendo consequências por um modelo de desenvolvimento. Vamos nas comunidades indígenas e vamos ver, quando eles abatem um animal, fazem até às vezes uma prece e vão abater apenas aquele animal que eles precisam para o seu consumo. Então, essa é uma outra cultura. Então, eu quero incorporar uma cultura de respeito à natureza, sem agressão, à humanidade. A humanidade. E acho que se a gente tem este olhar,
a gente vai ter mais respeito e menos agressões, e aí vai ter espaço para todos. Ninguém vai precisar grilar a terra de ninguém, né? Tem as demarcações, vai poder viver, política pública, e é isso que nós desejamos. E o pequeno agricultor indígena, como é que ele faz para obter recursos? Porque para preservar a natureza, não utilizar os agrotóxicos, não é, no pequeno agricultor, o que tem sido feito para que ele realmente se mantenha com a sua cultura, mas possa produzir? Esse é o grande problema. E isso é que se discutiu em várias comissões. O indígena, ele não consegue financiamento, porque ele não é o proprietário da terra, ele tem usufruto, ele não pode, mas a terra pertence à União. Então, eles enfrentam dificuldades para conseguir financiamento. Por isso, muitos partem para o arrendamento. Então, a gente precisa resolver esse problema, precisa dar o título da terra para que o indígena possa produzir. Em larga escala, em pequena escala, mas que ele seja o proprietário. E é isso que a gente esbarra, quer dizer, a Constituição garante o direito de morar na terra, mas ele realmente não é o dono. Então, colocou o indígena ali, mas ele não pode dispor de tudo daquela terra, porque ele não consegue financiamento para isso. Então, nós encontramos embates. Então, por mais que hoje nós tenhamos algumas políticas que querem possibilitar isso ao indígena, na hora da prática, você encontra dificuldade. Mas isso não sou eu que estou dizendo, até porque eu não planto nada, mas são os indígenas que plantam e que correram para conseguir financiamento e não obtiveram. Então, isso foi uma das discussões que foi ofertada, porque houve uma manifestação de um ente federativo falando a respeito do financiamento desse direito, e aí o indígena que produz também em larga escala e também tem agricultura mecanizada, já trouxe um outro discurso dizendo que eles encontram dificuldades em relação a isso. Por isso eles promovem parcerias, que eles precisam ser acompanhados. Então tudo é feito de uma forma jurídica, de que não haja lesão ao direito do indígena, principalmente na participação quanto aos lucros. A minha opinião sobre isso é muito clara. Vamos dar um exemplo. Qual é o problema concreto hoje? Isso acontece, às vezes, para alguém que não é indígena também. O que o banco exige? Então, você é bancário. Se você vai lá pegar um financiamento, quais são as garantias que você pode dar para esse financiamento? O banqueiro não quer perder. Não. Então, ele vai ofertar um produto. Mas ele não pode penhorar a terra, porque a terra é da União, no caso específico. Então, e eu defendo, a terra vai continuar da União. Então, em vez de essa pessoa então, procurar um terceiro, arrendar, transferir trabalho seu e renda para um terceiro, vamos achar uma política, vamos melhorar a política. Nesse sentido, eu penso, né, que nós então devemos melhorar a política, que possa ter um fundo que garanta, né, a sustentação para isso, para que essas comunidades, com as suas decisões democráticas, para que eles possam oferir o seu planejamento, eles possam buscar um recurso público e, aí não colheram, deu uma frustração de safra, enfim, aí eles não têm terra para vender, porque é terra da União. Então, neste caso, possa ter algo que resolva essa equação, mas que eles não sejam marginalizados do processo de acesso a um crédito. Esse debate, eu acho muito justo que se faça, porque muitas vezes essa é uma dificuldade que o próprio agricultor familiar também tem frente a uma instituição financeira. Eu cansei de acompanhar sindicatos que vão lá, precisam lá bater a porta, não, gerente, tem que atender e tem que liberar um recurso, não tem que burocratizar. Então é nesse sentido que a gente tem que melhorar, sem cair, muitas vezes, o que é disputa, né, daí com o grileiro, com o arrendatário, porque aí sim, aí nós vamos ter uma terra que é da União, de todos nós, que é das comunidades, que é transferido renda daquele lugar para outros. Eu defendo que se tenha uma renda que isso seja para os povos originários, para as comunidades indígenas. Deputados, muito obrigada por atender o nosso convite, estar aqui. Infelizmente, nosso tempo acabou e em breve a gente pode voltar a conversar sobre esse assunto aqui. Obrigado. Muito obrigada. Você acompanhou comigo o Câmara Debate. Nós conversamos sobre a agricultura familiar e indígena. Foi com a deputada Silvia Wayampi, do PL do Amapá, e o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, que é agricultor familiar. Você pode rever esse e outros programas no canal da Câmara no YouTube. Siga também as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.